Eu quero saudar a todos as irmãs e aos irmãos, e vou dizer que, na verdade, eu fiz a pesquisa mais para mim do que para vocês, como eu já disse há pouco, porque eu mesmo não tinha grande conhecimento, ou praticamente pouquíssimo conhecimento, a respeito, então, do terceiro setor e dessa questão da confessionalidade ligado ao terceiro setor. Então, eu fiz o seguinte, eu fui para a internet e pesquisei vários artigos e eu fiz uma seleção de 3 ou 4 dos melhores artigos que eu encontrei para trazer isso, então, para a nossa sala, o nosso fórum, porque, na verdade, fórum é o momento em que a gente quer debater ideias, ou quer, como eu coloquei ali, discutir, entre aspas, não é sentido de brigar, mas de a gente trocar ideias a respeito de um tema tão interessante. Eu hoje à tarde coloquei à disposição o texto, né, que é uma compilação desses artigos. Então, se alguém quiser acompanhar, até porque eu vou seguir mais ou menos aquele roteiro que está no texto apresentado. E eu vou sugerir que, à medida que tiverem perguntas, né, pode interromper, para a gente também trocar ideias, para facilitar esse momento aí. Porque acredito que só uma pessoa falando, né, pode até se tornar bastante monótono, tanto da parte de quem fala como da parte de quem ouve, né? Então, eu vou iniciar o texto, se vocês quiserem acompanhar. Então, começando ali, eu fiz uma introdução para dizer que esse texto não é um texto para ser divulgado, é um texto fechado para o nosso momento aqui, até porque eu aproveitei muito mais, não o que eu escrevi, mas o que outros escreveram, e fiz uma compilação. Bom, então o primeiro texto ali é de Humberto Oliveira, é desse ano, de 31/7/2022. E achei muito interessante porque ele é bem didático, ele é bem prático. Então, a caracterização do terceiro setor. Então, a pergunta, o que é terceiro setor? Como eu disse, essa pergunta eu fiz, né? Até porque eu não tinha grande noção do que era essa questão aqui. Então, diz ali, o terceiro setor é formado por organizações privadas não governamentais, sem fins lucrativos, prestadoras de serviços públicos, e aqui o termo público, entenda-se a população, o povo aberto, né? Porque o termo público, inclusive mais adiante, no final da próxima linha, né, o público pode ser também o poder público, mas aqui serviços públicos entende-se serviço para a sociedade, e de atividades de caráter voluntário, desenvolvidas em favor da sociedade. Então, agora explica aqui o termo serviço público, e independentemente dos demais setores, que eu vou trazer logo depois. Se o terceiro setor, então tem o primeiro e o segundo, pelo menos. Então, o segundo setor é o setor privado, representado pelo mercado, né? E o primeiro setor, então, aqui é o sentido da palavra público, o poder público, representado pelo Estado. E aqui Estado, entenda-se os 3 níveis: nível federal, o nível estadual e o nível municipal. Então, diz ainda ali, é importante ressaltar que nessa divisão, né, primeiro, segundo e terceiro, né, não há nenhuma hierarquia, pois os 3 setores são fundamentais para o funcionamento da sociedade. Eu gostei muito dessa frase aí. Eu não sei se na prática depois essa hierarquia acaba às vezes aparecendo, né? Até porque o primeiro setor, o poder público, tem muito mais recursos, muito mais poder, vamos dizer assim, à sua disposição do que o terceiro setor. Mas a ideia é interessante, né? De que
não há, pelo menos em tese, uma hierarquia. Talvez na prática depois ela se manifeste. A segunda questão, as origens do terceiro setor. É bem simples, não fui buscar muita informação, mas que diz ali o termo, e provavelmente não só o termo, mas também a atividade, surgiu nos Estados Unidos como forma de definir as organizações sem vínculo direto como o primeiro e o segundo setores. Tá? É uma frase bem simples, não busquei data, não busquei outras informações, me parece que não é necessário agora entrar nessa detalhação histórica. Se alguém talvez tiver interesse, é só ir para o Google aí, e essas informações a gente pode captar. Bom, no Brasil agora. Então, historicamente, a ação do Estado, né, nos 3 níveis, municipal, estadual e federal, nas questões sociais, demonstrou ser um tanto tímida e insuficiente, em prejuízo das necessidades sociais. Tá? Então, isso é uma realidade que, infelizmente, mas não trata aqui de fazer uma crítica destrutiva, mas é a simples constatação de um fato. Né? O poder público no Brasil, nos seus 3 níveis, tem desejado insuficientemente, né, o seu atendimento às necessidades sociais. Então, por isso, o terceiro setor, que é um setor, né, como já vimos a definição há pouco, né, composto de pessoas voluntárias e dispostas a uma causa social independente de outros interesses, a não ser de buscar a realização do bem comum. Né? E ainda mais, nós vamos ver depois a questão da confessionalidade, por trás dela estão os princípios do amor cristão, né, enfim, né, do que nos orienta a própria palavra de Deus. O próximo parágrafo, sobre a Constituição de 1988, é interessante porque eu já fiz alguns trabalhos sobre as constituições no Brasil, que são 7. A de 88 é a 7ª e última Constituição. Então, foi, de fato, a primeira Constituição que deu uma abertura para, digamos assim, a sociedade poder trabalhar de forma legalizada, de forma instrumentalizada pela lei. Então, a Constituição de 1988, denominada como cidadã, tá, contribuiu para que houvessem garantias à dignidade da pessoa humana e o respeito aos direitos fundamentais, dando ao Estado a abertura necessária para a participação mais ativa e efetiva da sociedade civil, promovendo a colaboração entre o poder público e o privado. Né? Então, essa Constituição de 88, ela, então, facilitou e permitiu, então, essa abertura. E é a partir daí, então, nós temos, né, essa possibilidade do terceiro setor, porque as constituições anteriores estavam dentro de outros contextos históricos do Brasil, dentro de uma outra realidade e talvez outras necessidades, que, então, esse tema não foi devidamente contemplado. Então, agora, pelo menos, nessa Constituição, nós temos esta abertura, e é importante, então, que a gente tenha conhecimento dela e do que a lei nos favorece, nos permite, para poder fazer o correto uso, né? E também tirar esse proveito em benefício da sociedade. O parágrafo seguinte sobre, então, a regulamentação definitiva do terceiro setor no Brasil se deu com a aprovação da Lei 13.019 de 2014. Vejam, a Constituição é de 88, e a regulamentação, né, ou como diz ali, o marco regulatório, né, das organizações da sociedade civil, tem aquela sigla ali, isso é bastante recente.
ainda não tem nem 10 anos, né? De 14 para 22, se a minha matemática não falha, são 8 anos, né? Então, até é bastante recente esse marco regulatório. Então, é a partir dele que, então, nós, do terceiro setor, vamos ter que, assim, buscar as informações e, assim, nos fundamentar sobre essa regulamentação e fazer o melhor uso possível dela. Então, esse marco regulatório estabeleceu as parcerias entre a administração pública e as organizações da sociedade civil, que é o nome formal atribuído às organizações privadas prestadoras de serviço público, eu diria serviço ao público, né, para não confundir o termo com a administração pública. De modo que ambas, né, então, o poder público, a administração pública e a sociedade civil, né, possam trabalhar em cooperação mútua em busca de interesse público, ou das pessoas, ou da sociedade. Tá? Então, eu achei muito interessante, né, que esse marco, né, regulatório, a gente vai ter que, talvez, num outro momento, buscar mais informações ou até promover um encontro, um fórum sobre alguém que possa trabalhar esse marco regulatório, que eu acho muito interessante. O terceiro setor, então, atua, sobretudo, em locais onde o Estado não consegue chegar, sem entrar no mérito aqui das causas, se não quer chegar ou não pode chegar, ou o que está faltando para poder chegar. Mas isso não é o nosso momento agora. Então, cumprindo demais, o Estado não pode chegar, ou não, cumprindo, então, as demandas sociais com papel fundamental na sociedade. Então, o Estado não está conseguindo realizar essas ações. Então, esse setor é mantido com iniciativas privadas e com repasse de verbas públicas e, portanto, transita entre o público e o privado, né? Então, pelo menos, se o Estado não está fazendo as ações que deveria, né, e por alguma razão não está atuando, né, então, pelo menos, a partir então da Constituição e também desse marco regulatório, o Estado tem, pelo menos, disponibilizado determinadas verbas ou determinados recursos, talvez muito aquém da necessidade, da demanda social, mas, pelo menos, então, isso está regulamentado. Então, não estamos fazendo nada errado se buscarmos esses recursos. Tá? Bom, isso, então, para caracterizar alguma coisa sobre o terceiro setor. Não sei se alguém teria alguma pergunta. Se tiverem, eu faço uma pequena pausa e depois nós continuamos. Ou posso simplesmente continuar? O que você me diz, Valdir? Certo? Continuo? Pode continuar, se ninguém tem perguntas. Tá, ok. Bom, tipos, seguindo o texto, tipos de terceiro setor. Então, nós temos aí ONGs, né, que são organizações não governamentais. Então, dá ali uma pequena descrição do que é uma ONG, né? São as organizações não governamentais, são instituições que atuam na defesa de determinados direitos ou reivindicações. Em alguns casos, ONGs podem concorrer entre si, ou seja, reivindicando diferenças ou diferentes ações para a mesma questão. Então, o terceiro setor é composto por ONGs, tá? Então, para ter essa informação. Depois nós temos as fundações. Então, temos uma breve descrição do que é. São instituições responsáveis por financiar e arrecadar fundos ao terceiro setor. Tá? Muito interessante isso aqui. Geralmente, elas atuam na arrecadação de renda para tempos de crise. E existem também as fundações mistas, que executam projetos próprios. Tá? Então,
é um outro grupo que pertence ao terceiro setor, as fundações. As entidades beneficentes são instituições que visam a uma determinada reparação social, tais como cuidado aos carentes, idosos, meninos de rua, usuários de drogas, preservação do meio ambiente, combate à violência, proteção aos direitos humanos, à cidadania, etc. Então, atuando em diversos campos e constituem a minoria das instituições filantrópicas no mundo. Tá? Então, são essas as entidades beneficentes. Tá? Depois, pertence ao terceiro setor, fundos comunitários. O que é isso? Muito comuns nos Estados Unidos, esses fundos funcionam como centros de distribuição de recursos de doações, geralmente realizadas por empresas privadas. Os fundos distribuem a quantia doada a um ou mais fundos comunitários, que terão a função de repassar esse dinheiro para as entidades que mais necessitam de recursos. Então, não sei se no Brasil esses fundos realmente funcionam, mas pelo menos diz aqui que nos Estados Unidos eles pelo menos estão mais organizados. Também faz parte desse terceiro setor as entidades sem fins lucrativos. Que são elas? As entidades sem fins lucrativos são empresas privadas de ações que vivem basicamente de doações, ou, dependendo do caso, da geração própria de renda, que será, na teoria, revertida para a realização de ações sociais, sendo que muitas dessas entidades acabam se tornando, na realidade, lucrativas, atendendo aos interesses dos próprios usuários. Também existem casos em que essas entidades são utilizadas de maneira ilícita, como lavagem de dinheiro. Bom, isso aqui é só menção, né, das possibilidades, não está julgando nem condenando, mas são entidades que estão atuando dentro do terceiro setor. Tá? Bom, outros exemplos incluem, então, partidos políticos, sindicatos, condomínios em edifícios, comissões de conciliação, associações, etc. Então, para concluir este artigo, né, então diz, a existência do terceiro setor é fundamental para o cumprimento de demandas sociais não alcançadas pelo Estado, sem as quais vários setores sensíveis da sociedade seriam seriamente atingidos ou não atingidos. Quer dizer, se o Estado não alcança, então o terceiro setor, tá? Ele está aí exatamente para que esses níveis da sociedade que têm carências e não são atendidas pelo Estado, o terceiro setor possa fazer a sua importante contribuição. Então, com a iniciativa privada, é extremamente necessária para a manutenção do terceiro setor, tão benéfico para a nossa sociedade. Além disso, também a organização popular em torno do objetivo de melhorar a sociedade como um todo. Né? Então, o objetivo do terceiro setor não é apenas apagar incêndio, mas tentar, com a sua ação, a necessidade primária ou básica, né, desse segmento da sociedade, com tremenda carência, mas também, na medida possível, né, tirar dessa situação e levar para um nível, um patamar melhor, ou em que possa já, então, não depender também de outras instituições.
Então, esse é o primeiro artigo que eu achei bastante prático, ou pragmático, ou bem didático, né, para entendermos o que é o terceiro setor, né? Como eu disse antes no início, para mim, né, eu precisei dessa informação. Não sei se os demais teriam ou não, ou estou chovendo no molhado para muitos aí. Eu pediria até desculpa, mas eu parti dessa concepção bem simples de identificar o que é o terceiro setor. Teria alguma pergunta, alguma contribuição, talvez mais até do que pergunta? Ninguém se Não manifesta. havendo manifestação, A dona Úrsula está levantando a mão lá. Serviu para chover em terra seca, árida, porque esclareceu, esclareceu muita coisa que às vezes a gente está trabalhando e não tem uma definição dos termos. Então, parabéns, muito boa pesquisa, valeu. Isso é meu antigo vício de professor. Mas é por aí mesmo, nós temos que sempre tem a boca esclarecer. torta. Então, é uma questão também pessoal. Obrigado, Úrsula. Isso aí. Bom, valeu. O artigo seguinte é sobre a legislação e as entidades religiosas. Tá? Ali o artigo é sobre organizações religiosas e o Civil brasileiro. O autor Sérgio Roberto Monello. Esse artigo é de 2012, quer dizer, faz 10 anos atrás. E eu, no final, coloquei, então, uma breve biografia deste autor, né? Depois, no final, posso fazer comentários sobre ele. Tá? Não o conheço pessoalmente, nem o conhecia antes desse texto aqui. Bom, então vamos a essa questão agora de como a legislação brasileira, né, abre a possibilidade ou enquadra o terceiro setor para as suas ações. Bom, e especialmente dentro do terceiro setor agora a questão das entidades religiosas. Eu achei muito interessante esse artigo. Então, seguindo o texto, então, a organização religiosa é uma pessoa jurídica de direito privado, constituída por pessoas físicas ou jurídicas que professam uma religião segundo os seus ditames religiosos e sob a perspectiva de uma fé na vivência do culto divino, de um carisma, de uma ideologia, de uma filosofia de vida que lhes forneça o fundamento para suas iniciativas religiosas ou educacionais, assistenciais e outras. Essas organizações religiosas, são resultado da confissão e vivência da fé de seus membros ou integrantes. Na perspectiva, então, religiosa, a fé deve ser vista como um dom, uma dádiva de Deus, concedida ao homem. Então, segundo o dicionário Novo Aurélio, da língua portuguesa, por fé entende-se, primeiro, crença religiosa. Segundo, conjunto de dogmas e doutrinas que constituem um culto. E terceiro, uma religião, né? A primeira virtude teologal, adesão à anuência pessoal a Deus, seus desígnios e manifestações. Quarto, firmeza na execução de uma promessa ou de um compromisso. E 5, crença, confiança. E 6, asseveração de algum fato. Tá? Então, são essas 6 conotações que tem a palavra fé, porque é ela a essência, né, da organização religiosa. Eu achei interessante, né, a forma assim bem didática, e não entrou para credo nenhum, né, só explicou
muito bem, né, o que é uma instituição, né, ou uma organização, nem diz instituição, uma organização religiosa. Tá? Aí agora ele vai explicar um pouco mais sobre essas organizações. No parágrafo seguinte, então diz: as organizações religiosas são constituídas sob o manto confessional. Muito importante isso aí. São portadoras, essas organizações religiosas, de um direito próprio, que regula e disciplina a sua vida, a sua organização e suas atividades. Como exemplo desse tipo de organização, podem ser citados igrejas, dioceses, prelazias, mitras, ordens, congregações, institutos de vida consagrada, instituto de vida apostólica e outras. É claro que o autor ele traz exemplos mais da Igreja Católica, né? Então, a Igreja como um todo é uma organização maior, mas dentro da Igreja, no caso católica, ou dentro das demais igrejas, podem ter organizações menores, e elas estão incluídas ou contempladas dentro dessa lei. Então, a Igreja Católica, por meio de suas dioceses, arquidioceses, prelazias e mitras, possui o reconhecimento de sua personalidade jurídica pelo decreto 119-A, de 7 de dezembro de 1890. Eu fui atrás disso, eu entrei no Google e... Será que é chute? Não, tá, é de fato. Então, veja, a primeira Constituição brasileira saiu em 1889, tá? Lá quando Dom Pedro I fez a primeira Constituição. Ele foi vamos dizer assim, um mandante. E 2 anos depois, a Igreja Católica, porque até então, até a Constituição de 89, 1889, ela era a igreja oficial do país. E nessa Constituição de 1889, ela perde, né? Porque é a Constituição republicana. Ela perde o direito e esse privilégio de ser a religião oficial no Brasil. Então, nem 2 anos depois, né, a Igreja Católica se organiza, né, e vai às instituições federais para firmar, então, diz ali, o acordo firmado entre a República Federativa do Brasil e a Santa Sé, em 3 de novembro de 2008, em Roma, né? Então, é um processo que foi, aos poucos, sendo fechado, né? A Igreja Católica, ela, vamos dizer assim, legalizou a sua situação. Este acordo foi aprovado pelo Congresso Nacional e regulamentado pelo Decreto Federal número 7.107, de 11 de fevereiro de 2010, em conformidade com as normas de direito constitucional, direito canônico, direito civil, direito tributário e as demais normas do direito. Então, a Igreja Católica é dotada de personalidade jurídica internacional, representada como Estado pela Santa Sé, que está lá no Vaticano, né? E tipificado no âmbito brasileiro de ação religiosa. Tá? Vou só terminar mais o próximo parágrafo, e depois eu coloquei uma questão ali para a gente poder refletir em conjunto. Então, como organização religiosa, a Igreja Católica é uma entidade confessional, e para compreender o que é uma instituição confessional, recorre-se ao conceito contido no inciso 3º do artigo 20 da Lei número 9.394, de 20 de dezembro de 1996, né? Onde estão as leis das diretrizes e bases da educação nacional, as que são instituídas por grupos de pessoas físicas ou por uma ou mais pessoas jurídicas que atendem à orientação confessional e ideologias específicas. Então, isso aí a Igreja Católica garantiu. E aí, então, a minha pergunta, e aqui, por isso eu disse ali,
cabe questionar, né? A IELP tem essa representatividade, e B, se interessa ter, né? Então, eu fiz aqui, não é no sentido de criticar, porque, de fato, eu não sei, né? E até me parece que o pastor entrou, está ouvindo agora, não sei se ele pode falar, se poderia dizer alguma coisa a esse respeito, né? Se nós, IELP, né, essa representatividade oficial diante, né, do poder público federal, né? E se não tem, se interessa ter ou Pastor Nereu fechou seu microfone. Vocês viram o que eu escrevi? Aqui tá difícil falar. Pastor Nereu, o senhor está com o microfone fechado. Enquanto o pastor Nereu resolve o problema técnico, o que eu posso contribuir é o seguinte, que em 1997, não sei bem o ano, mas mais ou menos aí, 1997, a igreja, ela tinha, assim, essa sensibilidade, porque, inclusive, eu estava recém-chegado do Espírito Santo, em Niterói, e aí, eu não sei, eu nem sei como é que foi que aconteceu a história, de repente, eu estava envolvido de representar a IELB lá na Secretaria da Ação Social do Estado do Rio Grande do Sul. E era uma representação, tinha, né, a parte das ONGs e institucionais e também tinha do Estado. E depois, eu não sei o que aconteceu, que mudou, mas não teve uma continuidade. E também, né, por causa da eleição, política e tal, mas a igreja, ela se fez representar. E hoje eu não sei, né, como é que está isso no Rio Grande do Sul, mas eu acredito que a igreja, ela não só assim, em termos nacionais é mais complicado agora. Eu sei que eu até tentei, mas tem que ser por eleição e tal, entrar no CNEAS e outras autarquias aí constituídas, mas tem a parte do Estado, tem a parte também municipal, em que a igreja também pode se representar. Acho que voltou aqui. Deu, pessoal? Deu um problema técnico aqui, eu não consigo ligar o microfone diretamente, eu tenho que entrar por um atalho aqui para funcionar, mas acho que voltou ao normal. Eu ouvi, Danilo, a sua colocação, e não tenho também maiores informações a respeito, mas eu não sei se o pastor Ayrton tem alguma coisa. Ele está com o microfone fechado, ele não pode falar agora. Então, deixa para o final, talvez nós retomamos essa questão aí, se for de interesse, não sei.
Bom, Eu então... estou escrevendo, vocês podem ler ali para todos. Muito bem. Bom, deixa eu retomar aqui meu texto. Eu acabei perdendo o texto aqui, mas eu vou já recuperá-lo aqui. Bom, então vamos dar sequência, né? Eu continuando no texto diz o seguinte: é também equivocada a interpretação de que somente as igrejas se classificam como organização religiosa. O inciso 4 do artigo 44 do Código Civil não cita as igrejas, mas sim organização religiosa. Então, esse termo aí é fundamental. Tá? Então, a interpretação de que se refere às igrejas é totalmente restritiva, desprezando as demais entidades religiosas. Enfim, o que caracteriza ser uma organização religiosa é o exercício da profissão de uma fé, da vivência de fé por meio de suas ações religiosas, pastorais e assistenciais ou educacionais, culturais e outras, coordenadas e desenvolvidas por seus ministros, fiéis, seguidores e administradores. Tá? Então, aqui fica claro de que organização religiosa não é apenas uma igreja. Né? Até, então, por exemplo, um centro de Umbanda, né? Ela tem a sua fé, tem seus rituais, né? Diferentemente do que se faz numa igreja, né? Porém, ela é entendida e caracterizada pela lei brasileira como uma organização religiosa. Tá? Então, aqui não é específico igreja, mas toda a atividade que envolve fé, algum tipo de ritual, com alguma atividade educacional, cultural e outras, é dentro dessa categoria. Tá? E continuando, diz, e mais, o parágrafo 1º do artigo 44 do Código Civil Brasileiro assim dispõe: são livres a criação, a organização, a estruturação interna e o funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constituídos e necessários ao seu funcionamento. Tá? Então, está bem claro na lei. Quer dizer, se eu quiser fundar aqui no fundo do meu quintal, né, uma organização religiosa, né, e não ferir a lei nacional ou não ir contra um princípio do que está nos códigos, o Estado é obrigado, diz aqui, né, a dar o reconhecimento a essa atividade. Tá? Ainda mais, né, então, tem o valor, essa lei, para aquelas que já estão, né, inclusive há décadas ou até mais de século trabalhando no Brasil, como o caso da Igreja Luterana. Bom, por este parágrafo fica vedado o cerceamento à constituição de organização religiosa, sua estruturação interna e seu funcionamento. Tá? Então, o Estado não pode cercear, quer dizer, não pode impedir, né? Uma vez que esse artigo da Constituição, né, está muito claro no sentido de que essa permissão, né, é legal. Tá? Portanto,
fica vedado ao poder público negar reconhecimento ou registro de atos constitutivos a qualquer que seja a organização religiosa e suas finalidades constitutivas, desde que não sejam proibidas por lei, quer dizer, essas atividades. Assim, as igrejas podem ser organizadas segundo os seus direitos e seus preceitos, né? Então, essa liberdade de, assim, fé, liberdade de consciência, liberdade de culto, liberdade de organização religiosa é um dos princípios da nossa Constituição. Indo adiante, então, agora, a análise da Igreja Católica diz: no caso da Igreja Católica Apostólica Romana, o direito canônico é reconhecido como direito próprio, que disciplina sua organização, estruturação, funcionamento e disciplina. No caso de institutos da vida consagrada, tais como ordens, congregações e instituto de vida apostólica, respeita-se seu direito próprio, sendo dada a possibilidade de registrar suas regras, constituições e outros documentos religiosos em cartório, tendo estes o seu reconhecimento na esfera civil. Tá? Então, essa lei permite, né, então, que até parte ou segmentos dentro de uma igreja, tá, tenham o seu reconhecimento oficial e possam registrar-se em cartório e a sua atividade ser, então, legal perante o Estado e perante a sociedade. Nas associações, pessoas se unem sem necessidade de um vínculo religioso ou confessional. Nas organizações religiosas, é declarada a condição de entidade religiosa constituída segundo uma religião ou crença ou filosofia de vida, fundamentada numa vivência de fé e num carisma. Então, os tipos de pessoas jurídicas de direito privado previsto no artigo 44 e nos incisos 1 a 4 não se confundem entre si e são distinguidos quanto ao seu tipo, natureza, caráter e finalidades. E nessas entidades, o conteúdo do direito próprio pode ser assumido estatutariamente. Bom, eu não teria e não tenho maior conhecimento dessa área jurídica, mas talvez fosse interessante num próximo momento, em outro momento, um que está na área do direito, né, alguém com formação jurídica, né, pudesse nos trazer um pouco mais, então, a respeito, né, destes artigos, destes incisos e destes parágrafos, né, para a gente poder, talvez, aprofundar e ter maior conhecimento a respeito, então, desses detalhes. Então, esse é um dos textos do Sérgio Roberto Monello, né, que se alguém, então, quiser agora fazer alguma observação, alguma contribuição, né, depois vou passar para o texto seguinte também, do mesmo autor, escrito em outro momento, dentro da mesma linha de pensamento. Alguém Pastor gostaria Ayrton, de pediu a fazer? palavra. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Voltaste ao ar. Não, eu estou todo o tempo, só que Sim, às vezes tá eu no ar, fecho. não na voz. No ar para nós aqui. Eu achei um lugar do lado de fora aqui que eu posso eu tenho internet e posso estar interagindo com vocês. Parabéns pelo uso do texto do Roberto Monello, né? Eu escrevi no chat aí, é um dos advogados aí, autoridade em terceiro setor, e a sua abordagem, essa última, ela é muito interessante porque faz-se uma distinção entre igreja e organização religiosa. Né?
E muitas vezes a gente critica, não, porque o governo está passando dinheiro para a Umbanda, o dinheiro tá, o governo não passa dinheiro para a igreja, mas para organizações tal e tal. Sim, porque a legislação classifica como instituição de fé a igreja. Quem leva o nome igreja é a igreja. A Umbanda, por exemplo, o Candomblé, eles estão classificados como organizações religiosas que são expressões de cultura, inclusive. Então, por exemplo, você tem na Conab uma linha de doação de gêneros alimentícios para pessoas das religiões afro, e é administrado via o CNPJ do Centro de Umbanda, do Centro de Candomblé, e não é ilegal, porque eles estão dentro de uma outra classificação. E aí, às vezes, entra o aspecto do posicionamento jurídico adequado para cada finalidade. E nisto nós não somos hábeis. Por exemplo, todas as organizações da ESE, cada uma se instituiu a partir de si mesma em algum lugar. A IELB não tem um olhar de dizer assim, nós precisamos um CNPJ estratégico para tal coisa. As iniciativas são locais e depois a gente tenta andar junto, como a ESE, né? Teve uma iniciativa um pouco mais global e talvez a primeira organização social foi de uma iniciativa global da IELB, foi em convenção nacional fundar o Instituto Santíssima Trindade de Moreira, né? E teve num conselho diretor mais recente, eu já participei em 2015, o apoio para se fundar a comunidade terapêutica Metanoia, mas que era da área de acolhimento de pessoas vítimas das drogas. Mas a gestão era local. E aí tem o grande diferencial da Igreja Católica. Ela tem a cada diocese atrelados meia dúzia ou mais de organizações estratégicas para dar conta de diferentes setores. Por exemplo, Pastoral da Criança é uma organização do terceiro setor. O SAR, Serviço Rural Serviço Rural, não sei o que, agora não vou lembrar da sigla, também é. Aí você tem a Pastoral Rural, aí você tem, deixa eu lembrar outros nomes, mas assim, algumas são organizações nacionais que se repetem nos diferentes estados e outras são locais. E cada uma delas, ela é fundada com uma visão de atender uma demanda, às vezes, de recursos e, às vezes, de falta de mão de obra dentro do serviço público, como o pastor Nereu falou antes. E aí eles também têm coragem de fechar. Acabou o recurso, acabou a demanda, encerra ou muda totalmente o estatuto para valer para outra coisa, né? Então, nesse segmento, nós temos uma visão muito estável. Nossas organizações, elas são praticamente a mesma forma de atuação por dezenas e dezenas de anos. Não estou dizendo que isso é ruim, mas isso, por vezes, nos coloca fora do circuito, né? Eu sei que eu participei um pouco agora de Moreira. Moreira agora está atendendo crianças de 0 a 3 anos. Foi muito difícil eles entrar nisso, porque esse é um nicho que o poder público precisa hoje de uma organização, mas não foi para isso que Moreira foi criado. Então, a fidelidade aos objetivos dos fundadores é uma marca do luteranismo, tanto na doutrina quanto no trabalho social. E a gente não deve deixar isso, mas em alguns momentos é preciso fazer leitura de mercado e de espaço e precisa se adequar ao novo momento, né? É isso que eu teria para colocar. Excelente contribuição. Sobre o que colocaste, pastor Ailton, nós, pelo que eu senti, eu não estou fazendo aqui nenhum tipo de crítica negativa, ao contrário, né? Até porque, assim, em termos de trabalho social, eu também
estou bem mais recente, envolvido com, então, a AL, né, e também no meu município aqui de Viamão, né. Mas, de fato, a minha pergunta seria essa, e a própria AESE, de acordo com o que a gente viu agora nesses textos, nós não teríamos condições de nós formarmos o nosso CNPJ e sermos, né, uma espécie de fundação para arrecadar valores e distribuí-los dentro dessas instituições. Me parece que é possível, legalmente é. Agora, não sei como na prática, então eu devolvo a pergunta mais nesse sentido, de a gente refletir sobre isso aí. Sim. O Valdir, ele pode lembrar nós todos aí, acho que fizemos 5 ou 6 reuniões, e o estatuto novo da ESE, ele já está formatado. Porque a ESE, ela não é uma instituição pura do terceiro setor, ela se caracteriza dentro de uma perspectiva de uma organização religiosa. Isso dificulta em alguns aspectos onde nós tentamos, em algumas portas que nós batemos. Porque, por que ela se caracteriza como organização religiosa? Porque a IELB elege na Convenção Nacional um vice-presidente e ele, sem nenhum voto dentro da ESE, se torna um membro da diretoria. Não pode, né? Então, nós estamos com uma nova proposta de estatuto pronta e estamos agora aguardando um parecer da Comissão Jurídica da IELB, porque a gente não quer perder o espaço de ser uma organização auxiliar da IELB. Então, há uma proposta de que se registre esse novo estatuto. Ele não foi ainda aprovado em assembleia por uma questão estratégica. A gente quer primeiro clareza dos outros fatos. Mas os advogados da IELB, eu já conversei, eles entendem de terceiro setor e sabem que precisa essa distinção. Distinção. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer um MOU, Memorandum of Understanding, onde nós nos comprometemos, enquanto a ESE, com a IELB, de que nós queremos andar junto com a IELB, mas a IELB não vai aparecer em nossos documentos legais como a ESE, para que a gente seja entendido como uma organização social do terceiro setor junto aos espaços de governo. Então, isso está tudo alinhado, faltam alguns detalhes aí para aprovar o novo estatuto nessa direção. Perfeito. Bom, vou dar sequência no artigo do mesmo autor, Sérgio Roberto Monello. Então, direito das organizações religiosas. Eu achei muito interessante, pelo menos para mim, eu desconhecia grande parte desses direitos, tá? Então, diz, as organizações religiosas passaram por um período difícil em relação à sua tipificação jurídica. E isso porque, na redação original do novo Código Civil, não havia nada específico referente a elas. Então, antes de tocar nesse assunto, contudo, deve-se explicar primeiro o que são exatamente organizações religiosas ou entidades confessionais. O que as caracteriza é a profissão e vivência da fé por meio de ações religiosas, pastorais e assistenciais, coordenadas por seus ministros sagrados e pelo próprio povo de Deus. Costuma-se usar apenas a expressão igreja, que dá um sentido restrito ao que realmente pode ser uma entidade confessional, cuja representatividade é uma ideologia e filosofia de vida. Bom, não sei se a gente vai concordar plenamente com essa definição, mas eu percebi que há um esforço aqui de tentar, aos olhos do mundo, a caracterização clara do que é uma igreja, mesmo que internamente não está assim contemplado ou esgotado a sua definição.
Seguindo, então, diz, nos séculos 19 e 20, constituíram-se inúmeras entidades confessionais do Brasil que desenvolviam serviços na área educacional, assistencial e de saúde. Eram consideradas expressiva fonte geradora de empregos. Com o advento do novo Código Civil, as entidades confessionais foram obrigadas a se tipificarem quanto à sua natureza civil como associações, exceto aquelas que se constituíram em fundações. Tá? Então, ele está dando dados históricos aqui. As organizações religiosas se fundamentavam em direito religioso ou confessional próprio. Como esse direito não combinava com as exigências do novo código, as confessionais tiveram de seguir as regras das associações civis. Porém, as exigências atribuídas às associações não se enquadravam no perfil das organizações religiosas, que, para se adequarem às novas condições estatutárias, precisaram renunciar à própria natureza religiosa e à sua modalidade organizativa e até à própria essência para se encaixarem em uma realidade civil que não era sua. O código poderia ter disciplinado dois tipos de associações, diferenciando uma delas como sendo religiosa. No entanto, uma alteração da lei fez com que essa lacuna fosse corrigida. Tá? Então, eu não saberia dizer, agora, até por desconhecimento da área jurídica, né, o que esse parágrafo, em detalhes, qual é o dilema que ele traz. Mas acredito que, inclusive, para a IELB, esse foi talvez o principal fator de trazer dificuldades, né, para, junto ao poder público, né, poder não perder a sua característica confessional, né, e ter que se adequar também a certas exigências civis. Não, é um comentário que eu estou fazendo, não é nem nada assim de firmar tese em cima disso aí. A Igreja Católica Apostólica Romana já possuía o reconhecimento de sua personalidade jurídica como organização religiosa desde 1890. Isso já apareceu no artigo anterior. E seu direito canônico é reconhecido como norma de funcionamento. É importante frisar que o inciso incluído no artigo 44 do Código Civil faz menção a organizações religiosas em geral, posto que em muitos pareceres e interpretações se tem a impressão de que se referem tão somente às igrejas católicas. Alterações. A mudança no Código Civil coloca em prática as normas constitucionais que garantem o direito das pessoas de se associarem como pessoas jurídicas de direito privado em organizações religiosas, das quais fazem parte. Com o novo inciso e parágrafo, fica vedado qualquer impedimento quanto à organização, estruturação interna e funcionamento das entidades confessionais, desde que suas finalidades constitutivas não sejam proibidas. O poder público não pode negar-lhes reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários a seu funcionamento, fazendo com que elas possam ser organizadas segundo próprios preceitos e direitos. Tá? Então, aqui, o que eu entendi é não há como o Estado vedar a organização religiosa se formar,
Mas pode o Estado não aceitar, né, que ela, então, entre no terceiro setor. Me parece que essa é a interpretação, né? Ele não diz isso de forma clara, mas eu, pelo menos, entendi dessa forma. E o pastor Sim, Ayrton sim, acenou com a sim, Nereu. cabeça que sim. É Isso, isso aí. né? O Monello, inclusive, é um escritório que defende as grandes causas, por exemplo, das Santas Casas, das PUCs, né? E ele faz esse diálogo, às vezes ele usa uma linguagem assim bastante aberta para tentar encaixar tudo, né? E defender Sim. as causas deles. Mas ele reconhece que organizar-se é um direito da religião, mas ser reconhecido como terceiro setor é um outro departamento que vai fazer. Essa é uma defesa clara dele. Sim, tá. Bom, então, indo no próximo parágrafo, diz, outras entidades, como ordens religiosas, congregações, institutos de vida consagrada, institutos de vida apostólica, podem também ter seu direito próprio reconhecido pelo Estado, com a possibilidade de registrar suas regras e constituições e outros documentos religiosos em cartório, funcionando esses na esfera civil como se fossem regimentos ou regulamentos, né? É o caso que nós fazemos com o nosso estatuto, né? E também os nossos regimentos das nossas diversas instituições, né? Sobre o regimento ou regulamento. Então, o estatuto social é, na esfera civil, a lei maior no âmbito das entidades, além de ser subordinado à Constituição Federal. Portanto, o direito próprio que regula a vida das organizações religiosas é um subsídio primordial à elaboração do seu estatuto. Nada impede que todo o conteúdo desse direito possa ser assumido estatutariamente, assim como seus princípios podem ser efetivamente assumidos para efeitos civis. A organização também tem como ser declarada de utilidade pública e portadora do certificado de entidade beneficente de assistência social. Então, tem ali a sigla SEAS, devido à sua natureza, caráter e finalidades. Tá? Então, a organização da instituição, ela é livre. Tá? O Estado tem a obrigação de apoiar todas as entidades voltadas ao bem comum e de interesse e promoção da coletividade, mas não pode subvencionar o culto. Tá? Está bem claro aqui, né? De acordo com o código, as entidades têm a liberdade de se adequar à natureza civil que o seu tipo de pessoa jurídica de direito privado requer. A opção ao tipo de pessoa jurídica é uma forma de transparência de natureza civil, por se tratar de entidade que não possui caráter econômico nem fins lucrativos. Tá? Então, essa é a constituição do estatuto ou do regimento, né? Que dá, assim, o perfil, o formatado, né, dessa instituição. Né? Se ela vai se enquadrar no terceiro setor, é outra questão. Tá? O ponto de vista tributário. As organizações religiosas são entidades isentas de impostos e contribuições para a para a seguridade social. Para fins tributários, as entidades beneficentes de assistência social estão subordinadas ao cumprimento das obrigações contidas no Código Tributário Nacional. Assim, fica claro que a tipificação da entidade confessional como organização religiosa não interfere na condição
tributária. Tá? Então, essa parte tributária eu tenho dificuldade, tá? Mas pelo menos ele tenta expor aqui de forma mais ou menos clara, né? Pelo menos como orientação para as nossas instituições. Os Ministérios da Justiça e da Fazenda, a Secretaria da Receita Federal, o Conselho Municipal de Assistência Social e o Instituto Nacional de Seguro Social deverão se manifestar sobre a adequação, tá, das entidades confessionais como organização religiosa em vista das certificações e imunidades. Então, provavelmente aqui vai ter que ter um advogado, né, para fazer esse trabalho aqui, né, porque não é só fazer o estatuto, registrar em cartório, mas também tem que providenciar, vamos dizer, junto a esses órgãos a nível federal, estadual e municipal, né, o devido reconhecimento. O título de utilidade pública e a concessão do registro e do certificado de entidade beneficente e de assistência social, o CEAS, não estão estritamente vinculados ao tipo de pessoa jurídica de direito privado, e sim às ações sociais e concessão de gratuidade às pessoas carentes, né? Então, isso também é uma questão bastante complexa aqui, pelo menos para quem não está bem dentro dessa área, né? Então, o reconhecimento de entidade beneficente, ou como diz ali, SES, é uma questão também que precisa ser entendida e buscar, junto ao poder público, essa legalização e essa efetivação. Sim, pastor Nereu. Esse é um espaço que, infelizmente, se tornou tão politiqueiro que você pode estar plenamente adequado, mas se você não tem um padrinho político, você não chega. Inclusive, por exemplo, a propositura de utilidade pública, ela é política, né? Sim. Ela não é técnica, né? Então, assim, esse é um campo, assim, para quem faz o trabalho, mas não está articulado nos campos do setor político e governamental, acaba ficando para trás, né? Infelizmente, há uma necessidade de corporação, para não chamar corporativismo, às vezes, para se chegar em algum lugar. Às vezes fica próximo ao corporativismo, sem dúvida. Exatamente, exatamente. E é a questão do famoso QI, né? Quem indicou. Sim, né? Quem indicou. Bom, acho que o artigo está perto do final, vamos terminá-lo, depois a gente pode comentar mais alguma coisa. Então, um decreto que existe desde 1890, revigorado em 2002, isso refere agora à Igreja Católica. Já reconhecia a personalidade jurídica das instituições religiosas. Em outras palavras, as alterações do novo Código Civil só vieram reforçar o que era reconhecido desde os primórdios da República. Tá? Então, isso aqui para um jurista, né, é importante. Né? No âmbito jurídico, e eu lecionei por algum tempo uma disciplina chamada hermenêutica aplicada ao direito, né? Não conheço os códigos, mas conheço um pouquinho, né, de como é essa questão da interpretação, né, dentro do direito. É importante salientar que o direito religioso ou confessional terá toda validade e plenitude em território nacional, desde que não fira normas do direito brasileiro. Então, as organizações religiosas têm sua proteção no artigo 5º, incisos 17 a 21 da Constituição Federal. Então, eu não olhei esses artigos, algumas coisas eu fui atrás, mas nem tudo deu tempo para fazê-lo. Eu tive, há 2 semanas atrás, um problema sério de uma crise
de labirinto, e eu fiquei quase uma semana inteira fora do ar, vamos dizer assim. As entidades têm a liberdade de se adequar à natureza civil que seu tipo de pessoa jurídica de direito privado requer. Tá? Então, a entidade tem esse direito garantido. Agora, se com isso ela consegue vencer outras etapas, né, então já, assim, o furo é mais embaixo. E terminando, então, o artigo, tá ali mencionado de onde eu tirei, se alguém quiser ir atrás, né, e ver mais informações, para isso que a referência bibliográfica. E sobre o Sérgio Monello, então diz ali, é professor, advogado, contabilista, com 50 anos de experiência, né, no terceiro setor. Eu vi uma foto dele, provavelmente ele já está com mais de 70 anos, né? Não saberia dizer, mas a impressão que me deu, né? Então, é uma pessoa com grande maturidade, né, intelectual. É especializado em direito educacional, assistencial, filantrópico, tributário e previdenciário. Sócio-diretor do escritório contábil Dom Bosco e da advocacia Sérgio Monello, e é colunista da revista Filantropia, professor da PUC de São Paulo, coordenador e docente de curso de administração, direito, contabilidade, assim por diante. Também ex-consultor mundial dos salesianos, né? Eu trabalhei com os salesianos aqui em Viamão, né? Então conheço a organização, né? de uma capacidade, vamos dizer assim, invejável. Então, ex-coordenador, e etc, etc. Tá? Então, algumas informações. E pelo que o pastor Ayrton diz, o conhece pessoalmente, né? Sim, Não conheço tive ele esse prazer. pessoalmente. Ele está sempre nos congressos anuais do Instituto Filantropia. Inclusive, o último que eu estive presente foi em 2019, no Rio de Janeiro. Ele estava lá e o escritório dele também ele está presente para captar clientes, né, pelo Brasil afora, né? Então eles Sim. assim, eles têm um histórico de trabalho em favor do terceiro setor fora do comum, né? Então assim, salesiano, as redes de escolas da Igreja Católica, então ele é a referência nacional, né? Os filhos seguem no mesmo escritório, então eu acho que beira os 80 anos. Aos 80, né? Ele é assim, é uma pessoa meio iconizada, ele fala 10 minutos e o resto do tempo o povo aplaude, né? Tá bom. E o último artigo, né? O terceiro setor é a liberdade religiosa. Eu achei interessante, não traz grande contribuição, mas é um pouco mais light, vamos dizer assim. A liberdade religiosa é um direito humano básico assegurado pelas constituições das nações democráticas. Em artigo publicado no jornal Correio Brasiliense, de 17 de fevereiro de 2014, né, o vice-presidente da República, Michel Temer, enalteceu a liberdade de religião desfrutada no Brasil. Aqui eu cito o artigo sem entrar no mérito das pessoas aqui, não é um momento de discussão política. Bom, então, ele citou levantamento feito em 25 países, eu achei interessante esses dados aí, né? De todos os continentes, pela Fundação Norte-Americana Religious Freedom e Business Foundation, né? Que aponta o Brasil na liderança do ranking de país com o índice mais baixo de restrição religiosa, né? Ou seja, liberdade de expressão, de culto e de fé, né? Essa liberdade, então nós estamos no ranking das melhores situadas. Somos nação campeã em média de liberdade religiosa, posição garantida em nossa Carta Magna, que nós já vimos anteriormente. Tá? Então, de fato, a liberdade religiosa, assim como o direito à liberdade de informação e expressão,
é uma conquista da sociedade brasileira, como lembrou Michel Temer, apesar da primeira Constituição de 1824 estabelecer a religião católica como culto oficial do Império, já estabelecida, ou já estabelecia a liberdade de culto, relativamente, é claro, né? Então, a Constituição de 1889, né, a republicana, então, tira a Igreja Católica como oficial. Então, aí que começa realmente as outras instituições terem mais espaço para poderem atuar, né? Quem conhece o episódio da Igreja Queimada aqui no Rio Grande do Sul sabe, né, que essa liberdade não existia. Ela talvez no papel, no direito, mas no fato não. Somente a partir, então, da proclamação da República, que então foi em 89, então em 1891 estabeleceu plena liberdade de culto, o que foi seguido pelas demais cartas, culminando então com a Constituição de 1988, que já fiz referência há pouco, né, que explicitou a separação total entre Igreja e Estado, como nenhuma outra tinha feito antes, tá? Então, essa separação é muito clara, então, em nossa Constituição. Ocorre que, diferente do que pensam alguns, a Carta Magna não construiu um muro indisponível entre religião e Estado, né? E a frase seguinte é muito interessante, diz: nos exatos termos do artigo 19 da Constituição Federal, é vedada a união aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios, o quê? Primeiro, estabelecer cultos religiosos ou igrejas, subvencioná-los, embaraçar-lhes o funcionamento ou manter com eles ou seus representantes relações de dependência ou aliança, ressalva ou ressalvada na forma da lei a colaboração de interesse público, né? Então, é muito claro que Igreja e Estado, né, são instituições que devem caminhar de forma autônoma e independente. Não que não possam, né, trabalhar de forma conjunta, né? Muitos deixam de observar a ressalva do artigo 19. Como vemos, a Constituição brasileira não vedou a colaboração entre Igreja e Estado, desde que cada uma não sofra interferências ou embaraços em seu funcionamento pela outra parte. Há que se notar, entretanto, que a eventual colaboração esteja firmada na forma da lei, né? Então, por isso é muito importante conhecer, né, os artigos da Constituição, do Código Civil, né, e também, né, das demais legislações pertinentes ao funcionamento das organizações religiosas, né, porque o Estado garante a essas instituições, né, a sua ação social e também acesso a recursos que o Estado coloca à disposição para o desenvolvimento dessas ações sociais, tá? Então, isso é muito importante que se tenha clareza e conhecimento. Primeiro, para ter clareza, ter o conhecimento sobre isso. Então, a Carta Maior, ou Carta Magna, ou Constituição, não fechou os olhos para o importante papel da religião na vida da comunidade, tá? Isso, então, é muito oportuno esse esclarecimento ou trazer à tona essa questão. Muro de separação, né? Thomas Jefferson, que foi o presidente americano, foi o primeiro a utilizar o termo muro de separação entre igreja e Estado em 1802, no sentido de se preservar a independência do Estado e também a independência da religião. Nunca foi seu pensamento que um não pudesse dialogar com o outro ou agir em áreas de finalidade social e de interesse público. Então, esse muro de separação deve ser entendido claramente, né? Separa num sentido, mas, né, dá para pular o muro, como se diz na gíria, né? E a forma de fazê-lo, é claro. Então, no entanto, ainda hoje, alguns dos defensores do muro intransponível
desconhecem o verdadeiro princípio da laicidade, ou do Estado laico, né? Muitos ativistas confundem o papel do Estado laico como se devesse o Estado ser ateu e hostil às religiões, né? Então, essa confusão é muito comum e bastante presente, especialmente em discussões mais ideológicas, né? Então, ser um Estado laico não significa que as religiões, as organizações religiosas agora, né, têm que ficar quieto e cair fora. Não tem mais direito à vez e à voz. Muito pelo contrário. Tá? Então, esse esclarecimento eu acho que também é oportuno, né, e é importante sabê-lo. É impossível, então, desconhecer o papel relevante da religião no Brasil, sobretudo na área do terceiro setor, com inúmeras entidades que atuam na assistência social. Impossível fechar os olhos para o relevante papel das escolas confessionais, né? Então, que infelizmente, né, o Estado brasileiro também, né, já atuou negativamente nessa questão aí, né? O fechamento de muitas escolas confessionais teve, assim, patrocínio indireto do Estado. Levantamento informal da Associação Nacional de Entidades Educacionais Católicas, a ANEC, né? Nós temos a nossa ANEL, né? Em conjunto com a Associação Brasileira de Entidades Educacionais Evangélicas, a BIE, eu não conheço, né? Aponta que perto de 4 milhões de alunos no Brasil estudam em escolas de caráter confessional, sejam católicas, adventistas, batistas, luteranas, espíritas, judaicas, entre outras, né? Então, na área da saúde, no país atuam mais de 2.100 hospitais filantrópicos e santas casas de misericórdia, e a maioria tem como mantenedores uma entidade religiosa, que lhe dão um suporte e apontam sua visão e missão. Isso sem contar as inúmeras entidades de assistência social, como creches, lares de idosos, casas de recuperação de drogados, entre outros, né? Então, estas entidades possuem, na forma da lei, inúmeras parcerias com o Estado, União, Estados, Distrito Federal e municípios, em colaboração saudável para o interesse público, desenvolvendo um irrenunciável papel na moldura da assistência social do país, né? Então, eu fiquei satisfeito em que esse artigo trouxe à tona essa realidade. Claro, não fala tanto de números, mas mesmo assim, considerável a presença, né, dessas entidades de caráter ou ligados às instituições religiosas. Mais da metade dos atendidos hospitalares do SUS são realizados por meio dessas entidades privadas de saúde de caráter filantrópico, segundo dados da CMB, que é a Confederação Nacional de Santas Casas, Misericórdia e Hospitais Filantrópicos. No entanto, a democracia deve ficar alerta para inúmeras iniciativas baseadas na visão distorcida do puro intransponível, que podem criar embaraços para funcionamento de tais entidades, com reflexos claros no desenvolvimento da religião. Entidades atentas já identificaram centenas e centenas de projetos de leis tramitando no Congresso Nacional com um viés ideológico e anticlerical, que resultarão em interferências e embaraço à saudável liberdade de religião no país, até agora desfrutada, né, no país pelo país, tá? A democracia não pode deixar passar a oportunidade de garantir a plena liberdade da religião admirada por outras nações do planeta, que é importante, inclusive, para os negócios e para o desenvolvimento social. Como Thomas Jefferson, temos de intervir no lema por ele proclamado, é a
vigilância. Tá? Então, esse José Viana é também advogado, né, em Brasília, e faz parte da Associação Internacional da Liberdade Religiosa. Tá? Eu não sei se o Jean, né, o Jean Regina tem alguma relação com esses núcleos, essas entidades, né? Provavelmente que sim, mas eu desconheço, apenas estou trazendo aqui para a gente pensar junto. Bom, sim, eu já estive com Jean bom, Regina pessoal, em Brasília, né? Esse International Religious Liberty Association, eu já estive com Jean Regina em Brasília, e eles fazem parte do mesmo comitê. Inclusive, Jean Regina acaba sendo um advogado da IELB, né, que atua, e agora estão na luta para colocar para os objetivos 2030, o 18º objetivo, liberdade religiosa nos países, né? Então, não tem os 17 objetivos do milênio, eles estão lutando, ele já esteve em Nova York, e ano que vem, em abril, será na Suíça, em Genebra, na sede da ONU. Então, há um grupo, estes advogados cristãos de diferentes confessionalidades, inclusive diferentes países do mundo, estão na luta exatamente por perceberem de que a liberdade religiosa ela está em risco por causa deste dito muro, né? E tem gente erguendo o muro. Botando mais tijolinho em cima. Exatamente. Concreto também, né? Pior. Bom, pessoal, ainda tem mais 15 minutos, né, dentro do prazo, né, acho que consegui me manter dentro do... Né. Como eu disse no início, eu não fiz propriamente para vocês, eu fiz em primeiro lugar para mim, né, e tem muita coisa ainda a ser vista, mas o meu objetivo era, assim, dar uma espécie de pontapé inicial, tá? E agora a gente correr atrás dessa bola aí, né? Espero ter cumprido com a minha participação, mesmo que seja o mínimo possível, mas para mim foi uma grande satisfação e um prazer de ter feito pelo menos o que eu achei ser o melhor, né? E estamos à disposição para talvez aprofundar algum outro aspecto no futuro, ou até formarmos talvez uma equipe, né, que pense junto, né? Isso aí são tudo coisas que a gente pode contribuir ou ajudar para que seja no futuro algo a ser alcançado.